Sistema imunológico. Imunologia é o estudo das respostas do organismo, que fornece imunidade, ou seja, proteção às doenças. O nosso corpo reage diariamente aos ataques de bactérias, vírus e outros micróbios, por meio do sistema imunológico. Muito complexa, essa barreira é composta por milhões de células de diferentes tipos e com diferentes funções, responsáveis por garantir a defesa do organismo e por manter o corpo livre de doenças. Essa imunologia ocorre quando o antígeno se liga ao anticorpo. Antígeno é todo e qualquer agente externo, seja ele bactéria, vírus ou qualquer micróbio. Os anticorpos são glicoproteínas conhecidas como imunoglobulinas. A secreção dos anticorpos é feita pelos plasmócitos. São células que surgem a partir da diferenciação do linfócito B, que também é uma célula do nosso sistema imune. Entre as ações que os anticorpos podem realizar, destacam-se sua capacidade de provocar a produção de sinais químicos, que avisam outras células de defesa sobre a presença de um invasor, além da sua capacidade de deixar partículas mais suscetíveis ao processo de fagocitose. Na fagocitose, a célula envolve e envia partículas sólidas ao seu interior. A célula responsável por fagocitar micro-organismos patogênicos são os macrófagos. A fagocitose ocorre em duas fases. A primeira é o processo de ingestão, no qual a célula gasta bastante energia até carregar a partícula ao seu interior. A segunda é a digestão intracelular da partícula ingerida. Aqui, alguns micro-organismos poderão ser destruídos. Nós temos como as principais células do sistema imunológico os macrófagos e os linfócitos. Os macrófagos são muito importantes na regulação da resposta imune. Eles possuem a função de detectar e fagocitar os micro-organismos invasores, células mortas e outros tipos de resíduos. São as primeiras células a perceber que há invasores no corpo. Os linfócitos estão presentes no nosso sangue e podem ser classificados em 3 tipos principais. Os linfócitos B são responsáveis pela produção de anticorpos, quando maduros e ativos. Nesta fase, são chamados de plasmócitos. Os linfócitos T auxiliadores, CD4, são responsáveis por comandar a defesa do organismo, e os linfócitos T matadores, CD8, são responsáveis pela destruição de células anormais, infectadas ou estranhas ao organismo. Órgãos linfóides. Os órgãos linfóides são um conjunto de órgãos em que as células predominantes são os linfócitos. Eles estão relacionados com a defesa do organismo, contra moléculas e contra organismos que são considerados como estranhos. Os órgãos linfóides são classificados em 2 tipos, primários e secundários. Os primários são responsáveis pela produção e maturação de linfócitos, incluindo o timo e a medula óssea. A medula óssea é responsável pela geração de elementos sanguíneos, tais como hemácias, monócitos, plaquetas, linfócitos B e leucócitos. É o local onde desenvolvem as células B e as células tronco. O timo é o local onde as células T se desenvolvem, sendo que algumas células migram da medula óssea para o timo e transformam-se em células T. Os órgãos linfóides secundários são os órgãos onde os linfócitos estimulam a produção de anticorpos, entre os quais citam-se adenoide, baço, placas de Peyerl, apêndice, linfonodos e vasos linfáticos. Os vasos linfáticos são uma rede de canais que transportam a linfa para o sangue e para os órgãos linfóides. Os vasos aferentes drenam o líquido e carregam as células portadoras de antígenos bucais dos locais de infecção para os órgãos linfáticos. As células apresentam antígeno aos linfócitos que estão circulando. O tecido linfóide é um tipo de tecido conjuntivo de propriedades especiais. Podemos reconhecer 3 variedades. O primeiro é o tecido linfóide frouxo. Ele é constituído por acúmulos espalhados no tecido conjuntivo ou no interior dos órgãos linfóides.
Os limites desses acúmulos não são muito bem denotados. O segundo tipo é o tecido linfóide denso. Ele é constituído de acúmulos de linfócitos bem organizados e com limites bem demarcados. E o terceiro tipo é o tecido linfóide modular. Eles são formados por linfócitos que se organizam em acúmulos esféricos ou ovoides, denominados módulos linfóides ou folículos linfóides. Eles estão presentes no tecido conjuntivo ou no interior de órgãos linfóides. Então, essa foi basicamente a introdução e a explicação de como funcionam os nossos órgãos linfóides e o nosso sistema imunológico. Espero que gostem. Valeu, falou, é nóis, e ver e der.